Acordes, hoje em dia, sem dissonâncias, são cada vez mais raros. Ainda mais na música moderna, que as dissonâncias são praticamente obrigatórias, né? Mas o que são exatamente as dissonâncias? Por que a gente chama assim essas notas? A gente sempre ouviu música assim? É isso que eu vou mostrar hoje pra você. Eu sou Ivan Sacavícios e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre dissonâncias. Também vou fazer um paralelo entre a história da dissonância e a história da música ocidental. E eu tenho certeza que você vai compreender o que é esse conceito. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário com sugestões ou com perguntas e se inscrever no canal. Ativa também o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e das aulas que eu ministro semanalmente aqui no YouTube. Bom, na história da música ocidental, foi a polifonia que deu origem depois, mais tarde, à harmonia, que a gente tanto fala, né, hoje. Polifonia nada mais é do que várias vozes sendo cantadas ao mesmo tempo, ou então várias melodias. Só que o pessoal começou fazendo duas melodias, né? Mais ou menos lá pelo século IX, que os padres então começaram a fazer cantos gregorianos, que tinham duas melodias acontecendo ao mesmo tempo, com notas diferentes. Eu fiz um conteúdo bem legal um pouco antes desse vídeo que você está vendo, falando sobre polifonia e história. Se você quiser se aprofundar, vou deixar o link aqui. Então nessa época eles começaram tocando, como eu disse, duas vozes, então duas melodias ao mesmo tempo. E já tinham um conceito de consonância e dissonância. Mesmo ainda estando muito longe do conceito de harmonia, muito mais ainda de tonalidade, já tinha essa ideia de consonância e dissonância. Então as consonâncias, que eram chamadas consonâncias perfeitas, né, eram quartas, quintas e oitavas. Então praticamente só essas três notas eram usadas em todas as músicas nessa época, né, então no canto gregoriano e tal. Eu vou mostrar para você aqui no Logic que vai ficar bem mais prático. Então se você tivesse uma melodia, por exemplo, né, bem simples assim, né? O que eles iam fazer na época seriam muitos intervalos paralelos. E são intervalos já chamados intervalos harmônicos, né? Porque eles já têm notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Então eles iam fazer paralelismos, que a gente chama, com notas, por exemplo, quartas ou quintas, no caso. Então aqui eu simplesmente copiei, né, a mesma melodia quinta acima. Dá uma ouvida como é que fica. Beleza? Então eles faziam desse jeito ou ponham quartas também, né? Essas notas podiam ser dobradas em oitavas ou não, né? Mas oitavas são as mesmas notas, então eu pegaria esse dó aqui, por exemplo. Então eu peguei essa linha que começa na nota dó e joguei a oitava abaixo. Bom, no final quase todas as músicas eram feitas desse jeito, e eles não usavam mesmo outras notas. Daí começa essa ideia então de consonância. Esses intervalos então eram considerados consonâncias perfeitas, são as quartas, quintas e oitavas. Só que com o tempo, isso daí é século IX mais ou menos, né? Mas já depois de 2 séculos, eles já começaram a mudar um pouco, lá pelo século XI e XII, e começaram a usar também notas de terça, né? E eles começaram a colocar mais vozes também. Então muitas vezes usava as terças, às vezes fazia com 3, 4 vozes, né? E a terça começou a virar então uma consonância. Hoje em dia, assim, é praticamente a maior consonância que existe na música tonal é a terça, né? A terça ela é bem consonante mesmo pra gente. E aí que eu quero começar esse paralelo. Você vê que na época, isso era consonante pra eles. Hoje em dia a gente praticamente não usa quartas. Muito menos fazer movimentos paralelos, assim. Né? Se você faz movimentos paralelos do jeito que eu fiz, você percebe que fica uma música muito parecida com essa Idade Média, então, né, a música antes ainda da Renascença. E fica essa estética diferente. Quando a gente não quer essa estética, a gente não usa, então, movimentos paralelos, como esse caso aqui, de quartas e quintas e oitavas. Então aqui, por exemplo, eu pus intervalos de terça em vez de quarta, dá uma ouvida. É claro que eles não ficavam fazendo só isso, eles colocavam uns diferentes, às vezes colocava quarta, às vezes quinta, às vezes terça.
Mas eu quis mostrar a sonoridade pra vocês. Você vê que essa sonoridade fica uma sonoridade meio antiga mesmo, né? Uma estética antiga. E nessa época não tinha nem o tonalismo ainda. Tudo isso era modal, né? A gente dizia que era música modal isso aí ainda. Aí que eles começaram, então, a fazer, né, harmonias e acordes, ainda não entrando no tonalismo, mas lá pelo século XIV, então eles começaram a fazer harmonias. Só lá no século XVI que vai chegar realmente o tonalismo, né? Que é tudo isso que a gente estuda hoje em dia, as cadências, os campos harmônicos, tudo isso. Então nessa época a quarta já estava caindo em desuso, né? Usar intervalos de quarta, por vários motivos. Normalmente quando vem, né, um novo estilo de arte, uma nova ideia, um novo pensamento, a gente nega o pensamento antigo. E é isso que os caras fizeram. Então eles falaram, meu, esse barulho aí de quarta, esses negócios paralelos, tudo, não dá mais pra usar. Porque a música que a gente tá fazendo hoje em dia é muito mais moderna e não rola mais ficar fazendo simplesmente isso, movimentos paralelos de quarta, de quinta. Eles tiraram então a quarta com uma consonância mesmo. E começou a virar então um tipo de dissonância. Colocar uma quarta é muito raro nos contrapontos, ou fazer acordes com quartas, né? Realmente são coisas muito raras assim de serem usadas. Até hoje em dia, na verdade. E eles começaram a usar então a fundamental, né? Que é a nota então principal, no caso aqui era o dó. Aí eles usaram a quinta, que eles já estavam usando antes, e como eu disse, agora entrou a terça. É assim que a gente monta os acordes, né? Os acordes são feitos de fundamental, terça e quinta. Eu vou fazer aqui um paralelo rapidinho com a série harmônica. A série harmônica nada mais é do que uma série de sons que são produzidos naturalmente, então uma lei da natureza mesmo, quando você toca uma nota. Então no caso você tocou a nota dó, vai formar uma série harmônica que eu vou mostrar agora aqui. Olha, essa daqui não é a série harmônica completa, ela é meio que ad infinitum, né? Assim, a série harmônica. Mas já tem as primeiras notas então. Quando a gente toca uma nota dó, ela vai soar o primeiro harmônico, o próprio dó uma oitava acima, né? A própria nota uma oitava acima. Depois vai soar a quinta, mais agudo, vai sempre indo pro agudo, né? Depois de novo uma oitava mais acima, outro dó. Aí depois vai vir a terça, a quinta, a sétima menor, ó, esse si bemol, sétima menor. Depois começam a vir notas uma do lado da outra, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. E elas vão ficando cada vez mais próximas, né? Começa a vir si bemol, si natural, elas começam a ficar cada vez mais próximas. Então essa é a série harmônica. Até aqui já vai dar pra você entender bem o que eu quero dizer. Então você percebeu que já começa a rolar um paralelo entre a evolução da série harmônica e a evolução dos acordes, né? A evolução das notas que eles estão utilizando. Então no começo eles utilizavam a nota principal e a quinta, que já é o primeiro harmônico diferente da própria nota, né? Tá vendo? Dó, vem o dó de novo aqui, ó. E aí aqui vem a quinta, então é o primeiro harmônico diferente. O que eles utilizaram depois? A terça, lembra que eu falei? Ó, o dó, aí a quinta já tá aqui, né? Esse andarzinho da série harmônica. Só que vai ter uma terça no meio aqui, ó. Né? Então aqui que começa a ser formado os acordes. E aí já vai vir uma sétima menor, né? Essa sétima menor, quando a gente forma esse acorde, então, por exemplo, dó, mi, sol, si bemol, ele vai virar um acorde de dominante, esse acorde. A gente pensando, então, né, no campo harmônico, na música tonal. Essa sétima menor é o que vai fazer um intervalo de trítono com a terça do acorde. Então, entre essas notas aqui, mi e si bemol, é um intervalo de trítono, essa sonoridade. Tarã, né? Essa sonoridade, ela é a principal da música tonal. Ela é como se fosse o combustível mesmo da nossa música que a gente ouve hoje em dia. Então, essa sonoridade, ela faz querer resolver, né? Esse trítono, ele é um intervalo que pede uma resolução, que a gente fala. E o tonalismo é só isso, né? Acordes, campo harmônico, cadências. Todos esses vídeos eu tenho aqui no meu canal, viu? Se você não entender, sobre cadência, sobre campo harmônico, tudo isso. Mas aqui eu vou dando uma pincelada, né? Sobre essas ideias. Então a gente percebeu que aqui vai ter esse primeiro acorde se formando aqui. Antes eles usavam então esse, como se fosse o primeiro degrau aqui, né, do campo harmônico. Depois veio o dó de novo, começa um terceiro degrau, a gente pode pensar, né? E aí eles começaram a usar então acordes que tinham a sétima. Aí que entra então a tonalidade, como eu quero dizer. E aí você vai perceber esse paralelo da entrada das dissonâncias na música junto com essa ideia da série harmônica. Porque ó, aqui começa o quarto degrau, a gente pode pensar, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então tem bem mais notas aqui. A gente não tá pulando notas igual tá aqui, né? Beleza? E aí, isso que são a ideia que começa a entrar dissonâncias. Isso pensando no paralelo entre a história da música, a evolução da música ocidental e a série harmônica, a evolução natural da série harmônica.
Então agora vamos falar de campo harmônico, né? O que é o campo harmônico? Basicamente são os acordes montados com as notas de uma escala. Então no caso a gente vai pensar na escala de Dó maior, né? Que a gente vai ter as notas naturais de Dó a Dó. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Beleza? Como é que a gente vai montar esse campo harmônico, né? As notas. A gente vai pensar então nessas 3 notas básicas dos acordes. Porque os acordes começaram a ser formados, então, quando veio o tonalismo, com 3 notas básicas, que é a fundamental, a terça e a quinta. Exatamente a ideia lá da série harmônica, né? E eles começaram a fazer, então, ó. Aqui, ó, Dó, pulou o Ré, veio o Mi, pulou o Fá, veio o Sol, e depois eu pus o Dó de novo, né? Aí o Ré vai ficar o quê? Então, Ré, Fá, Lá e o Ré de novo. Vamos por aqui, ó. Mi, Mi, Sol, Si, Mi. Esses acordes, eles não têm dissonâncias ainda, né? Porque eu peguei a ideia dos acordes básicos, beleza? Então eles não têm nenhuma dissonância, né? Então um Dó maior aqui, agora um Ré menor, um Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Então agora que eu mudei simplesmente o voicing, né? A abertura do acorde, e eu vou colocar então a primeira dissonância. A primeira dissonância é a sétima. Então a sétima é o Si, eu vou tirar esse Dó que está dobrado, né? Tem 2 vezes a nota Dó e colocar lá na nota Si. Então agora isso não é mais um Dó maior, simplesmente. Ele é um Dó maior com sétima maior. Beleza? Agora vamos pegar o Ré, então. Então vai ser aqui o Dó que vai vir para a sétima. Eu posso pegar também esse Ré que está dobrado e trazer aqui para o Dó. E eu vou fazer isso nos outros acordes. Então eu vou pôr sétima em todos os acordes. A primeira dissonância, né? Então agora todos esses acordes estão com sétima. Então, Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, Si meio diminuto. Beleza? Então aqui a gente tem o campo harmônico ainda, do mesmo jeito, com a primeira dissonância, com a sétima. Qual que é a outra dissonância que eu colocaria? A gente vai colocar a nona, beleza? Que é a próxima dissonância, né? Vem a oitava, que é a própria nota, isso não pode ser dissonante. Depois vai vir a nona. No caso aqui do Dó, por exemplo, a nona vai ser o Ré, né? Que é uma nota depois dele mesmo, né? A oitava é ela mesma, então a nona é uma nota depois. Só que ela tem que estar mais aguda realmente, né? Ela não pode estar num lugar nada a ver assim. Então o que a gente vai fazer para colocar essa nona? Eu posso tirar a sétima e colocar a nona, né? Então não vai ser mais um acorde com sétima, ele vai ser só com nona aqui nesse caso, quer ver? Então um Dó maior com nona. Se eu quiser colocar a sétima, claro que eu posso colocar mais uma nota no piano e isso fica tranquilo, né? Ó, então com sétima e nona agora, maior com sétima, maior e nona. Só que se eu tiver no violão, por exemplo, eu tenho que às vezes tirar notas, né? Porque não cabe dentro do violão, no braço do violão. O que eu faço quando eu tenho que tirar notas? A primeira nota que a gente tira vai ser a quinta, né? E depois a gente tira até a própria nota fundamental, viu? Por quê? Porque são as notas que estão mais próximas na série harmônica, né? Então essa quinta é uma nota que ela tá tão dentro dos harmônicos, assim, ela aparece tanto que se você tirar não vai acontecer nada. Então no caso aqui, eu tiraria aqui, por exemplo, ó, eu quero pôr uma nona, aí eu quero pôr a sétima também. Eu pego a quinta e subo até a sétima. Ó. Posso pôr ela aqui. Ou posso pôr ela lá em cima, né? Depende do que eu preferir. Aí qual que é a próxima dissonância? Depois da nona vem a décima. A décima é a mesma coisa que a terça, né? Que seria um Mi. Então a gente não pensa nele, ele já tá no acorde, assim. Aí vem a décima primeira, né? Que seria a quarta do acorde. Seria o Fá aqui no caso. A décima primeira seria aqui, né? Só que essa sonoridade fica meio estranha, você viu? Não ficou bom, né? Ficou meio ruim esse som. Ficaria um pouco melhor se eu tivesse feito aqui. Décima primeira aumentada, ó. Então, você percebeu que tem algumas regrinhas, né? Pra fazer isso, pra fazer as dissonâncias. A gente pode ir colocando nonas, colocando sétimas. Quando a gente chegar na décima primeira, quando a gente chegar na décima terceira, e mesmo nas sétimas e nonas, a gente tem que saber qual colocar. Se eu ponho aumentada, que nem eu mostrei aqui. Se eu vou pôr uma nona normal, aumentada ou bemol. Tem todos esses tipos, né?
Só que isso não vai ser aqui nesse vídeo que eu vou falar já no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, explicando então cada acorde, quais dissonâncias eu posso colocar. Você vê que tem uma regrinha básica, mas hoje você tem que perceber isso. O que são as dissonâncias? Basicamente são as notas além da fundamental, terça e quinta. Uma coisa que você não pode pensar é que dissonâncias são ruins, não tem absolutamente nada a ver, né? O que a dissonância traz é um colorido diferente. Então ela traz uma estética diferente, né? Você vai ouvir uma música jazz, bossa nova, é normal ter dissonâncias, várias dissonâncias. Porém, você vai ouvir, por exemplo, um forró, um samba, não tem muitas dissonâncias. Então já fica meio estranha a estética, né? A gente não vai utilizar, por exemplo, várias dissonâncias num rock and roll, assim. Porque vai ficar estranha a estética, só se você quer mudar. Você quer deixar um rock and roll com uma sonoridade de jazz, assim, né? Aí beleza, se não, não. Então as dissonâncias, elas são usadas em alguns estilos, né, assim. Então agora, como exemplo, eu coloquei todos os acordes com sétima e nona. Você percebe que eu não usei notas fora da tonalidade, né? Eu não usei notas pretas aqui, quer ver, ó? Ó, não tem uma nota preta apertada, tá vendo? Então só as notas da escala eu usei aqui. Eu usei dissonâncias, só que da escala. Beleza? Então, olha, espero que você tenha compreendido o que são as dissonâncias e não perca, então, o próximo vídeo sobre como colocar em cada acorde a sua dissonância certa, né? Para você conseguir exatamente saber como utiliza essas ideias aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!